Produção brasileira de soja continua a bater recordes. A Abiov divulgou projeções que mantêm o patamar elevado para 2025, com a produção de grãos atingindo 170,3 milhões de toneladas e o esmagamento projetado em 58,1 milhões de toneladas. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar com o André Nassar, que é presidente executivo da Abiov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, seja muito bem-vindo, bom dia para você, obrigado pela participação. Oi, bom dia, Bruno, eu que agradeço o convite. André, a Abiov mantém essas projeções aí de recordes para o complexo da soja em 2025. Qual o principal fator aí que sustenta esse otimismo, mesmo num cenário econômico global com diversas incertezas? Olha, na parte da produção a gente sabe, né? Porque a produção da safra 24-25, eu acho que a novidade importante aí é a nossa perspectiva positiva de crescimento do esmagamento, né? Do processamento da soja. E a razão principal desse crescimento do esmagamento, e que já vem acontecendo, não é de agora, antes um pouco, né? Ele é uma junção de dois fatores. Primeiro, evidentemente, o mercado de biodiesel, o teor de biodiesel foi elevado agora em agosto para 15%, e isso gera maior demanda por óleo e isso estimula mais processamento de soja. É isso que justifica essa perspectiva positiva das nossas empresas em aumentar o processamento de soja. Os dados mostram também um aumento aí na produção de soja, né, no esmagamento, como você trouxe aí, principalmente, né, levando para essa questão do biodiesel, né? E também traz uma leve queda nas exportações de óleo de soja. O que explica essa mudança aí nessa balança comercial do óleo e qual o impacto disso para o mercado interno? Então, o que acontece? Hoje, quer dizer, a produção do óleo vegetal, acho que é importante as pessoas entenderem. O Brasil vai processar 58, um pouco mais de 58 milhões de toneladas de soja, né? Cerca de 80% disso é farelo de soja e 20% em volume é óleo. Esse óleo é destinado para três mercados. O mercado da garrafa PET no supermercado, que todos nós conhecemos, né? Mais 55, um pouco mais de 55% é destinado para biodiesel e você tem um residual na exportação. Então a exportação, Bruno, ela é residual. Se tem maior demanda por mercado interno, no mercado interno, a exportação tende a cair. Tá? O Brasil hoje ele não é um grande exportador de óleo, o mercado internacional é residual em relação ao mercado interno. As nossas empresas priorizam o mercado interno para atender biodiesel e para atender o consumo alimentício. Como o aumento da mistura do biodiesel veio agora em agosto, ele deveria ter vindo lá em março, de acordo com a regulamentação, mas o governo estava preocupado com preço e outras coisas, ele optou por adiar, né? Então, assim, agosto já é no segundo semestre, então já não tem tanta flexibilidade para você aumentar o esmagamento, porque boa parte da soja já foi comercializada, já foi exportada. Então acaba sendo uma combinação de aumento de esmagamento com alguma redução na exportação de óleo para que o mercado de biodiesel e de óleo para alimentação seja atendido sem nenhum problema no segundo semestre aqui no Brasil. Quando a gente fala desse aumento aí da importação de soja, é uma tendência ou uma estratégia pontual aí para suprir, por exemplo, o mercado interno? Então, o que acontece? O Brasil, isso é muito bom, a gente está crescendo como processador de soja. Tá? Ao crescer como processador de soja, o que acontece? As indústrias para processarem soja, e está crescendo pelas razões que eu falei, né? Além do mercado de carnes, que está demandando mais farelo aqui no Brasil e fora. Tá? Então, assim, quando a gente cresce no processamento de soja, o processamento de soja ele não pode ser sazonal. Eu não posso processar um monte de soja no primeiro semestre, quando tem a produção brasileira, e não processar nada no segundo semestre. Eu tenho que processar ao longo do ano. Tá? E o segundo semestre é sempre um momento que tem menor disponibilidade de soja no Brasil. Por quê? Porque grande parte da soja já foi comprada, ela foi exportada, foi processada lá de janeiro até junho, julho. Tá? Então, para garantir abastecimento de soja para processamento no segundo semestre, quando tem demanda para esmagar bastante, que é o que está acontecendo aqui,
E se os países em volta do Brasil, Argentina, Paraguai, estão produzindo bem, a gente muitas vezes importa um pouco de soja para poder abastecer a indústria, principalmente quem está perto ali do Paraguai. Então, é uma questão de abastecimento da indústria, o que é bom, porque a gente quer bastante soja sendo processada no Brasil. Quando a gente fala aí das projeções para a exportação de farelo de soja, por exemplo, que se mantém estáveis, quando a gente olha para esse cenário, qual a importância do farelo no mercado internacional e para que tipo de indústria ele é destinado? Então, o Brasil, na nossa estimativa, se não me engano, a gente está estimando 23,5 milhões de toneladas de exportação, né? Hoje, de tudo que a gente produz de farelo, ao redor de 52%, 53% é exportado. Então, a exportação hoje ela é um pouquinho maior do que o mercado interno, né? Qual que é a relevância desse farelo? O farelo ele é a base para alimentação animal, e é no mundo e aqui no Brasil também, né? Ele é a fonte de proteína para alimentação animal. Tem outras fontes? Tem, mas o farelo é a principal, a mais importante. Então, esse farelo brasileiro ele é destinado para a Europa, ele é destinado para o Sudeste Asiático, que consome bastante farelo para a produção, principalmente de aves. Na Europa é frango e mais suínos, né? É destinado para o Oriente Médio e para o Norte da África, que são países que estão produzindo cada vez mais proteína. Então, assim, o Brasil hoje ele é um fornecedor de proteína vegetal para alimentação animal. Tá? E o farelo, porque o Brasil é o maior exportador de soja, como todo mundo conhece. Nós não somos o maior exportador de farelo, tá? Mas nós já estamos chegando perto. Então, nós estamos ali com Estados Unidos e Argentina e Brasil. Então, os 3 maiores fornecedores de farelo de soja no mundo, e ele é destinado principalmente para alimentação animal. Peixe, tá? São várias, todas as cadeias de proteína animal, leite, consomem farelo. O André, as projeções de 170,3 milhões de toneladas de soja é sustentável a longo prazo? Bom, essa é uma boa pergunta, né? A safra passada, na 23-24, ela teve uma quebra relevante, né? Ela foi ao redor de 159 milhões de toneladas. Então, e agora voltou para um patamar que a gente esperava, que é correspondente à área plantada, que foram 170 milhões. Assim, o Brasil hoje, o produtor tem capacidade de aumentar a área, e tem área disponível para aumentar. Então, eu entendo que é perfeitamente sustentável. Só que, do ponto de vista produtivo, só que a gente tem que olhar o mercado, né? O mercado está passando por momentos diferentes agora, né? Nós estamos num momento que a China continua demandando mais soja, mas ela não quer aumentar a importação de soja. A China está buscando manter um nível de autossuficiência. Não é que ela vai substituir a nossa soja pela soja dela, isso ela não vai fazer. Mas ela importa um volume de soja na casa de 110 milhões de toneladas, né? Que ela não quer dar isso muito mais, tá? Então esse é o primeiro sinal, porque a nossa soja toda vinha crescendo para atender o mercado chinês. Segundo, os americanos e os chineses estão numa guerra comercial que beneficiou a soja brasileira, mas que o cenário pode mudar, né? Eles podem chegar num entendimento e aí o chinês pode comprar mais soja americana, gerando mais competição com a nossa, né? Então eu vejo um cenário que, embora nós tenhamos capacidade produtiva para aumentar a área e a produção de soja no Brasil, eu enxergo que esse crescimento ele vai ser um crescimento menor, ele não vai ser o crescimento que a gente assistiu nos anos anteriores. Ele vai ser menor para atender basicamente esse crescimento de demanda, mas sem grandes pulos, porque o Brasil chegou a crescer, dependendo da safra, na casa de 3 milhões de hectares, por exemplo, né? Eu acho que agora a gente vai voltar a um crescimento menor, nós vamos crescer menos a área plantada com soja, num ritmo menor. Então, é sustentável? Mas não com um crescimento muito grande, o crescimento tem que ser mais cauteloso. André, tem algo que dessas projeções que eu não tenha trazido aqui, algum ponto que você acha importante a gente destacar, olhando aí, né, esse movimento, olhando para o setor? O que a gente pode esperar desse movimento, desse crescimento para o futuro? A gente consegue trazer
essa projeção? Então, eu queria salientar esse componente da industrialização da soja, Bruno, porque assim, o Brasil sempre foi grande exportador de soja em grão. 2/3 da nossa soja é exportada em grão, né? E 1/3 é processada. É muito importante que a gente comece a fazer uma transição, que a gente aumente o nível de processamento aqui no Brasil, tá? E nesse sentido, por que isso? Porque você adiciona mais valor à nossa soja, tanto para a indústria quanto para o produtor, além de todos os empregos e investimentos que a gente gera aqui dentro, tá? Então é um momento que o mercado internacional está passando por desafios novos, e aí nesse sentido é muito importante a política do biodiesel, porque a política do biodiesel, à medida que a gente aumenta a substituição de diesel fóssil pelo biodiesel, a gente está estimulando a industrialização de soja, produzindo mais óleo, produzindo mais farelo e gerando competitividade para o setor de carnes. Então, eu entendo que a cadeia toda da soja deveria estar, e está, na verdade, apoiando maior consumo de biodiesel no Brasil para também estimular a industrialização da soja. Então a gente tem aí uma oportunidade, né, que é poder aproveitar esse momento que o mundo está vivendo e olhar para essa industrialização como um futuro para o país, como um momento de agregar esse valor para o nosso produto. Exatamente, porque o que significa industrializar soja? Significa construir fábrica nas regiões produtoras. E as fábricas geram emprego, geram serviços, estimulam um monte de coisa que a exportação em grão, ela estimula mais, digamos assim, ela precisa crescer, né? Você precisa exportar mais grão. E o mercado internacional talvez não cresça tanto. Agora, a demanda por soja para industrialização vai crescer no Brasil. Muito bem, André. Quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Agronotícias. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.